convidada que eu trouxe aqui para vocês é uma speaker da Medical Sun para lá de especial. Portanto, já se organiza, papel e caneta na mão, ela vai derrubar, vai despejar conhecimento aqui para nós. Comecei com nada, acredita? Literalmente sem nada, sem recursos, sem tecnologia. Cara, coragem e força de empreendedor. Mas da realidade que eu venho, quem está vivo e que se formou eu e mais uma amiga de escola, só para você ter noção. Olá, mais um Medical Business Cast começando aí no seu Spotify ou no seu YouTube. E a convidada que eu trouxe aqui para vocês é uma speaker da Medical Sun para lá de especial. Portanto, já se organiza, papel e caneta na mão, ela vai derrubar, vai despejar conhecimento aqui para nós e vai contar uma jornada de sucesso muito linda. Uma jornada de sucesso que fez com que ela ganhasse 2 prêmios já, de esteticista revelação no Estética Business Awards e de destaque no prêmio Beauty Fair, e ela vai contar pra gente um pouquinho mais sobre isso também. Letícia Mariani, seja muito bem-vinda ao nosso podcast da Medical Sun. Que prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, viu? De Olha, verdade, tô até tensa aqui. Olha, gente, vai. É uma Esse responsabilidade podcast muito grande falar à sua frente. Ah, que é isso, gente? Lê, eu te chamo de Lê porque a gente se conhece há muito tempo, né? E acompanho muito a sua jornada e sempre torço muito por você. Obrigada. Então, vou te chamar de Lê aqui e quero que você conte para todo mundo, embora muitas pessoas já te conheçam, mas aquelas que não te conhecem. Como é que você começou? Você já começou com tudo? Você já começou vencedora, campeã? Já te entregaram clínica de presente? Falaram, toma, leva para você e faz acontecer? Como é que foi isso? Comecei com nada, acredita? Literalmente sem nada, sem recursos, sem tecnologia. Cara, coragem e força de empreendedor. Uau! Então, eu falo que minha trajetória começa aos 14 anos, eu venho de uma família muito humilde, sempre enfatizo isso, porque muitas pessoas acreditam que, eu moro numa comunidade, ou eu venho de uma família desfavorecida financeiramente, acha que nunca vai conquistar uma clínica, ou nunca vai ter acesso a um produto, um equipamento, não vai ter esse acesso de um dia, eu não sei falar, não sei me posicionar, eu não tenho um bom linguajar, eu tenho vícios de língua, e eu falo, eu sou prova viva real, porque eu era da quebrada. É mesmo? Era. Falava nós, na correria. Eu era a pessoa improvável, aquela que as pessoas falavam assim, essa aí não tem jeito. E aí, quando você olha para isso, o que você acha? Você acha que as pessoas que, de repente, né, menos favorecidas, elas olham para esse eu não consigo, porque de fato elas não veem a possibilidade, ou você acha que isso já é o próprio ego dela massageando para ela não poder ir para o próximo nível? Porque ela vai ter que fazer mais. Realmente vai ser mais difícil, né? Quando eu casei muito cedo, eu venho de uma família também religiosa, então minha mãe era pastora, então tinha todo aquele peso de filha da pastora tem que casar cedo, não pode namorar, né? Então assim, eu namorei, noivei e casei muito rápido. Então com 15 anos eu tava indo pro cartório. Com 16 eu era mãe. Foi muito, muito rápido. E assim, da realidade que eu venho, eu tenho o hábito de falar para pessoas mais íntimas, isso daqui vai ficar bem público agora, mas da realidade que eu venho, quem está vivo e que se formou eu e mais uma amiga de escola, só para você ter noção. Da minha época de escola, só eu e mais uma. 2, na verdade, assim, de prezinho. De prezinho até, né? No restante, lá, eu venho de uma realidade que é muito triste mesmo. Então, assim, morreu de uma forma triste. Porque era a oportunidade que tinha ali na comunidade, entendeu? E caminhos mais fáceis, né? Caminhos mais fáceis. E eu sempre fui aventureira, né? Então, eu sempre falava assim, você não pode fazer isso. Aí eu, é? Peraí. Melhor coisa é quando nos desafiam, né? E meu primeiro emprego foi num salão de cabeleireiro, aos 14 anos, como auxiliar de cabeleireiro. Na minha época, auxiliar lavava cabelo só e varria chão de salão. Pra pegar uma toalha, pra dar aquele suporte, né? Hoje, o auxiliar, ele tem que saber, no mínimo, fazer tudo. Esse é o auxiliar hoje de cabeleireiro.
E a dona desse salão me ensinou muitas coisas, dentre elas depilação, a cera, e ela era uma antiga química da L'Oréal, então ela produzia alguns pigmentos, algumas coisas assim. Ela abriu um salão no bairro, que ela queria mais sossego. O bairro que eu morava, é lá em Itaquaquecetuba, é um bairro muito simples. Então ela foi pra lá pra abrir o salãozinho dela por esporte, sabe? Por hobby, era o desejo dela. E ela me deu uma oportunidade. E vinha pessoas de São Paulo pra Itaquá, pessoas de outros municípios, de outros estados, pra fazer o cabelo com ela, porque ela era uma cabeleireira muito boa. E ela me ensinou a fazer drenagem. Aí tinha uma outra profissional lá que fazia drenagem, que fazia depilação, e ela já era uma senhora e ela ia sair. Então ela me ensinou tudo. E eu não era esteticista, eu era uma menina de 14 anos. E eu gostei daquilo. Só que mais pra frente um pouquinho, eu precisava fazer uma faculdade. E eu queria muito fazer uma faculdade. Isso estava em mim. E aí veio os impasses, né? As amigas falavam, Letícia, cai na real. Você é preta, você é da favela. Você acha que você vai conseguir fazer uma faculdade? Isso é coisa de patricinha, isso é coisa de quem tem dinheiro. Isso não é pra você. Olha pra você, olha pra sua realidade, você com um filho, você acha que você vai conseguir estudar? E com muitos nãos, eu consegui. Eu consegui uma bolsa, e aí eu fiz jornalismo, que foi minha primeira graduação, lá na FETECAMP, em Campinas. E aí depois, eu consegui uma bolsa com desconto na FMU. E aí eu fui fazer rádio e TV. E aí, eu tive uma queda de depressão. E eu não sabia que eu tinha, mas eu já tinha há muito tempo. E um dia eu tive uma crise dentro da faculdade. Então eu saí dali da Liberdade, na Avenida Liberdade, cheguei ali na ponte em cima da 23 e pensei em tirar minha vida. Meu Deus. Mas aquele dia foi uma... Eu não sei dizer assim o que exatamente, mas eu sei que direcionada por Deus, ao mesmo tempo eu pensava muito na minha filha pequena, na mais nova, na Esther. E eu desisti. Fui embora, fui pra casa, tava muito chorosa. Tava num nível de não comer, não querer tomar banho. Eu fui pra faculdade empurrada, porque eu queria pelo menos concluir isso. Pelo menos pra isso eu achava que eu tinha que prestar. Por que eu falo que esse bloqueio é muito perigoso? Quando alguém fala assim, você não pode fazer isso, você tem que se blindar, na real, é dessa pessoa. Porque esses bloqueios vinham na minha mente. Então, eu estava fazendo uma faculdade, já era formada em uma, estava fazendo a segunda, e essas palavras vinham em mim. Mesmo eu sabendo que eu podia evoluir, eu acreditava mais nas palavras contrárias do que nas positivas. E, passado um pouco, eu fui para o Centro de Psicologia da FMU, onde os alunos fazem o estágio e tal. E lá eu fui orientada a passar com a psiquiatria. E entre psicólogo e psiquiatra foi que eu tive um start. Eu estava fazendo uma coisa que eu não gostava, eu estava fazendo porque eu precisava. Já que eu estava fazendo uma faculdade, era uma bolsa, por que eu não podia trocar por outra e fazer aquilo que eu queria? E foi quando eu, inclusive uma menina que era aluna de psicologia, ela sempre me acompanhava na triagem, que ela também estava passando pela triagem, e ela falou assim, por que você não troca de curso? E aquilo pesou. Aí eu desci na secretaria e fui ver os cursos que tinha. Todos relacionados à área da saúde, porque era o que eu queria. Quando falou estética, me deu um pinguinho de alegria. Parece que eu tava em preto e branco e me coloriu, sabe? Olha! E que fui forte. ver a grade. Quando eu vi a grade, lá é incrível, porque assim, tinha tudo o que eu gostava e tudo que eu já sabia fazer. Então, desde depilação, a grade de estética mesmo, né? De estética e cosmética, tem a área de capilar. Algumas universidades tentaram tirar isso, mas hoje, por lei, tem que ter. E isso já me chamava atenção, porque eu já tinha esse currículo de capilar. Já tinha formação em cabeleireira, acabei me formando depois, fiz um curso de cabeleireira. E depilação, aí tinha drenagem. Eu falei, nossa, é o que eu quero. Só que eu vim da área da comunicação. Então, você aprende muito a ler, escrever, se posicionar, falar. Menos, assim, quando você vai entrar em anatomia, parece que é um bicho de 7 cabeças. Porque eu nunca ouvi falar em um órgão do corpo humano, a não ser lá na 4ª série, nas aulas, dentro de sala de aula, que é aquele desenhinho que você faz e, né? Ninguém nunca tinha te apresentado o esternocleidomastoide. Não, não conhecia nada. Eu não conhecia nada. Tanto que eu achava que era um palavrão, acho que todo mundo acha, né? E aí eu fui pra primeira aula. E detalhe, eu não contei pra ninguém.
Eu tranquei rádio e TV e fiz até o final do primeiro semestre de estética sem falar pra minha mãe. Porque pra minha mãe, eu tava trocando certo pelo duvidoso. Tipo, eu tava com depressão, uma situação, né, muito complicada. Ela me viu sofrendo, sabia tudo o que estava acontecendo comigo. Então, pra ela, arriscar mais alguma coisa ali seria muito perigoso. E aí, um dia, dentro da casa da minha mãe, eu fui tirar as coisas da mochila, fui na casa da minha mãe almoçar com ela e tirei as coisas da mochila, meu jaleco tava lá dentro. E eu tirei. Aí minha mãe, o que é esse jaleco aqui? Aí eu, é da estética lá da FMU. Mas de quem que é? Aí não tinha como, né? Eu não ia mentir pra minha mãe. Aí minha mãe, você é doida. Letícia, põe a mão na cabeça, para de se aventurar. Porque eu sempre fui muito aventureira mesmo. E eu falei, mãe, eu gosto disso. É isso que eu quero. Ela, mas você tem certeza? Será que vai dar pra ganhar dinheiro, pra você se manter com isso? Porque minha mãe já tinha alguns exemplos de pessoas que não deram certo ou que abriram um salão. E que pra minha mãe era a área da beleza. Então ela falava assim, mas salão por salão, você não já tem o curso de cabeleireiro? Aí eu, não, mãe, não é a mesma coisa. Porque pra ela era, como pra maioria das pessoas é. Sim. E ali começa, eu acho que na faculdade começa o primeiro amor da gente, né? Dentro da área da estética. Então você já vai se identificando com o que você gosta. A primeira aula de laboratório foi o que me encantou, tanto que minha linha de produtos vem da aula, porque todos os ativos que tem hoje no meu produto eram do meu primeiro produto, que é o primeiro trabalho nosso na faculdade de estética, é um produto, né? A gente Sim. desenvolve em cima de uma Montar base. entre aspas, né? Montar um cosmético ali. Isso. E exatamente os mesmos ativos. Eu só não falo ozonizado porque a gente não tinha nem o recurso nem esse conhecimento na época. Eu pelo menos, não. Sim. Mas é exatamente o mesmo produto. É o produto do meu sonho. Foi o meu trabalho. Ele ficou anotado, ele ficou guardado. Que legal. E eu realizei anos depois. E engraçado é que lá na faculdade, você vê que palavra tem poder, né? Eu falava assim para as minhas amigas, sempre fui doida, graças a Deus. Eu falava assim, ó, um dia eu vou ter uma linha de produtos e vai ter esses ativos aqui, vai ser esses. E eu falava assim, enfatizava. Tem uma amiga minha que é minha amiga até hoje, assim, a gente nunca se deixou, nunca se afastou. E ela fala, você é a pessoa mais louca, mais decidida e determinada que eu conheço da minha vida, sério. Porque no ano seguinte nós fomos para um congresso e eu virei para ela e falei, Elis, o ano que vem, anota, o ano que vem eu vou estar em todos os estandes palestrando. Se não em todos, na maioria dos. Que muito louco. Um ano depois, de fato, eu estava na maioria dos estandes. Mas aí eu digo que não é a palavra que tem poder, gente. É a atitude e saber aonde você quer chegar. Então, primeiro você tem que ter direcionamento. Aonde você quer chegar e o que você vai fazer com aquilo. Porque muitas vezes as pessoas sabem aonde quer chegar, mas elas não sabem o porquê elas querem chegar lá. E é aí que as coisas se perdem. Que as pessoas começam a achar que eu atingi o sucesso e não fez sentido pra mim. É porque você não sabia o que ia fazer quando você chegasse ali. E depois, o sucesso está no processo. Então, você pegou esse teu objetivo e colocou essa garra de fazer todos os passos para conquistá-los. E detalhe, assim, tipo, eu não fui atrás disso. Eu não fui bater em porta de empresa, até porque eu não tinha noção nenhuma do que era, tá? Eu acho que eu descobri o que era estética mesmo depois do Estética Business Award. Sabe quando a ficha cai? Porque um ano antes, eu ia com dinheiro contadinho para poder ir para feira. Detalhe, tá? Eu participava dos 4 dias de congresso, saía lá de Itaquaquecetuba, os 4 dias de congresso, sem ir ao congresso. Eu só ia fazer feira. Olha. Eu sentava em stand, como já vi você palestrando, como já vi outras profissionais palestrando, eu fazia questão de ver os cursos gratuitos, os workshops gratuitos para sentar e ouvir os profissionais, porque eu não tinha recurso. Eu não tinha como pagar o congresso, não tinha. Você já assistiu um workshop meu? Já, claro. Mentira, gente! Olha o que eu tô descobrindo aqui! Adorei! E olha só, eu ia sem recurso, por isso que hoje eu encontro profissionais e quando elas querem conselho, porque isso sempre tem, né? Ai, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, eu não tô conseguindo. Eu pergunto, você vai para congresso? Você frequenta congresso? Você sabia que dentro dos estandes tem palestra gratuita? Ah, eu sei, mas não é tão bom. Na maioria das vezes eu vou ser bem, assim, bem séria no que eu vou falar.
Não me julguem, mas é verdade. Na maioria das vezes, dentro de um stand, tem tema muito grandioso, no mesmo nível, às vezes melhor do que o que está no palco principal. Por quê? Porque aquele professor que ainda não é reconhecido pelo mercado, ou ainda não foi descoberto por ele já tem uma iniciação científica, ele já fez 2, 3 conteúdos científicos, ele já tem comprovação tanto de aparelho, quanto de dermocosmético, de metodologia, e ele traz aquilo para o stand com muito amor e carinho, porque o docente é isso. Ele traz com amor e carinho e o melhor, ele não traz qualquer coisa. Nenhum palestrante vai levar para um stand um tema meia boca. É verdade. A gente leva conteúdo de curso. E eu sentei em vários stands para ouvir o gratuito. Aí hoje eu me deparo com profissionais que perguntam assim, e aí, você vai para o Estética In? Vamos supor, né? Ai, não sei, porque é 3 dias, né? Mas ela quer mudar de vida, ela quer ser milionária. Só que ela não quer sentar e ouvir uma palestra gratuita. Quem dirá investir no congresso? Ela tem o objetivo, mas ela não quer fazer o processo. Exatamente. Não tem jeito. E eu fazia isso. E vou ser mais baixa, assim, no nível, né? Meu, não tinha comida. Não tinha como comprar, pagar R$50. Hoje é 70, eu acho, né? Um almoço dentro de um congresso. Mas naquela época, 50. E 50 já não é muito. Vai, vamos lá. R$50. Eu não tinha para comer 4 dias num congresso. Aí o que eu fazia? Eu fazia uma marmitinha daquilo que eu podia comer frio. Levava biscoitinho, bolachinha com manteiga, colocava dentro da bolsa. Meu, refrigerante quente. Mas eu tinha que estar lá, eu tinha que estar alimentada e eu tinha que estudar. Porque era o gratuito, era o recurso, é o que eu tenho. E eu absorvi muito sobre pós-operatório. Eu falo que é assim, todo profissional, na verdade não dá pra gente ser bom em tudo. Mas a gente tem que, no mínimo, conhecer de tudo um pouco. Porque hoje, né, nessa frente docente, eu me preocupo muito quando alguém vem me perguntar e eu travo e falo, ixi, não sei. É tão ruim isso. Então, assim, eu não sei tudo a fundo, mas o básico de cada tema a gente tem que pelo menos conhecer. Sim. E se aprofundar no que na sua expertise, que você, né? de fato, gosta e domina. Mas eu sempre sentei no stand para ouvir falar de uma limpeza de pele, de um peeling. Exemplo, eu não sou a rainha do peeling. Não sou. Tanto que nós temos na clínica hoje, eu tenho uma profissional que é especialista em peelings, em ácidos, porque não é o meu forte. Mas se for para eu vender esse peeling, eu vou vender, vou explicar, só que eu não domino essa expertise de atuar na área com ácidos. Até prefiro nem fazer. Então, por isso que eu hoje tenho uma profissional que executa só a parte de ácidos dentro da clínica. Que legal. Porque não é aquilo que me compete. Mas se você falar lá, Lê, vai lá para Medical Sun, traz um tema associado a uma eletroterapia nossa, com peeling, eu vou levar, vou estudar, vou me dedicar e vou aplicar basicamente daquilo que eu sei. Não vou trazer nada tão elaborado, porque não é o meu forte. Isso aí. Mas o básico a gente tem que conhecer o de tudo um pouco. Sim, porque... E aproveitando esse gancho que ela falou de associações com a Medical Sun, como é que chegou a Medical Sun em toda essa sua jornada? Eu conheci o Mauro no stand pequenininho, né? Olha aí. E aí a gente vai namorando tecnologias, né? Você tem os seus sonhos, você tem os seus projetos. Nunca imaginei, de verdade, assim, não imaginava nada do que eu vivo hoje, nada, nada. E tudo começou com a Eterna Code. Por quê? Meu forte sempre foi corporal. Então, eu gosto muito de tratar pós-operatório. Minha expertise é intercorrências de pós-operatório. Por isso que eu criei a linha para isso, para peles sensibilizadas. Existe todo um jogo de combinações que esse produto ele serve para tudo. Então, assim, como que eu vou recuperar uma pele pós-laser de túrio? Né? E se tiver intercorrência? Porque tem muito no mercado. E as pessoas querem falar de tratamento, mas elas querem fugir da intercorrência, porque a intercorrência queima a venda. Mas, na realidade, quando você fala muito de intercorrência e você domina sobre isso, os pacientes vão sentir mais segurança em vir com você do que em outro espaço. Então, a história começa com a Eterna Code. Por quê? Eu desenvolvi um protocolo como aluna. Como eu falei que eu comecei do nada e sem nada, é porque eu comecei a oferecer drenagem, eu ainda era aluna, e eu comecei a oferecer a drenagem sem creme, porque eu não tinha dinheiro para comprar creme, entendeu, amiga? Uau. E aí você vai lá e faz, como eu estudei com professores fisioterapeutas, eu aprendi a fazer a drenagem mesmo sem creme. Sim. E aí eu oferecia
com o dinheiro das drenagens, eu juntava tudo no recurso próprio. Nada de investidor, nada. E nada de fazer dívida. Então, eu pegava aquele dinheirinho, comprava um kit de limpeza de pele. Pegava o dinheirinho, comprava descartável. Da outra vez, o outro dinheirinho. Aí fui comprar. O creme eu só comprei por último, um creme corporal. E aí, na sala de casa, eu desenvolvi um protocolo, porque eu comecei a atender. Minha primeira clínica foi a sala da minha casa. Eu desfiz e fiz uma clínica mesmo, recepção, maca, tudo. Eu fazia uma desintoxicação corpórea, aquilo que eu acreditava ser, né, lá no princípio, porque a gente vai estudando, vai evoluindo e você vai mudando Claro. o modo da desintoxicação. Então, era manta, que era muito barato e eu tinha esse recurso. Depois veio um ultrassom, mas eu queria muito uma radiofrequência. Muito, muito. Porque a radiofrequência ia tratar no pós-operatório, eu conseguiria atender também, para gordura localizada também, para flacidez também. Então, ela é mais ampla. E aí, o Detox Tech nasceu. Na época, eu comprei uma radiofrequência usada, que me dava um resultado bom, mas ela não tinha tudo. Era uma radiofrequência, assim, né? Não dava para postar muita coisa naquela tecnologia. E essa marca que eu comprei a rádio, ela não tinha Anvisa. Então, assim, gerou todo um transtorno, porque a vendedora falou que tinha, eu comprei o equipamento novo, parcelei 1000 vezes. E aí, quando eu conheci a Medical Sun, eu queria muito a Eternia Code. Por quê? Porque a Eternia Code, ela tinha tecarterapia, radiofrequência, criofrequência. Eu tratava flacidez e fibrose, porque sempre é uma das intercorrências bonitas, né? No Sim. pós-operatório. É clássico. E aí, eu queria muito a Eternia Code. Coloquei na cabeça que eu precisava da Eternia Code. E ela se paga sozinha. Por que eu falo que ela se paga sozinha? Presta atenção. Se eu atendo gordura localizada com rádio e com crio, ela se paga sozinha. E ela dá resultado. Se você sabe trabalhar com uma radiofrequência e com criofrequência, você pode fazer tanto a ciclotermia com a criofrequência, quanto você pode trabalhar a rádio e a crio em seguida. Aí, tratamos vamos lá. Flacidez. Trato com rádio, trato com criofrequência e trato também com a tecarterapia, se eu souber executar uma boa tecarterapia. Eu trato pessoas que têm dores extremas na perna. Eu melhoro o quadro de lipedema. Aí eu melhoro também o quadro das pessoas que têm muito edema, mas não é um caso de lipedema. Então, assim, numa drenagem e atendo com tecarterapia, a pessoa volta falando o que é aquilo que você aplicou em mim, porque acabou a dor. Acabou meu inchaço. Foi a drenagem mais diferente que eu já fiz na minha vida. E de fato né? Você recondiciona o organismo. Aí você vai pegar um atleta, uma pessoa que já treina, tem muita dor muscular, dor tardia, não consegue recuperar, porque não tem tempo de recuperar a musculatura, né? Ela precisa estar em constante treino. Então já passou por mão de 10 fisioterapeutas e ninguém ofereceu a tecarterapia para ele. Ofereceu tudo, menos uma tecarterapia. Porque talvez não achou que não era necessário. Atende esse paciente também. Flacidez, eu atendo desde corporal, facial e até íntima. Olha que legal. Então, eu falo que é um equipamento 360 mesmo. E aí, gordura localizada, não tem como falar. É de reduzir, assim, eu sempre pego... A gente tem um teaser na clínica, que é a gordurinha de porco, e eu aplico a radiofrequência, aí eu faço a crio e vou mostrando o resultado. A Eternia Code, ela se pagou em menos de 6 meses. Olha Em esse menos de 6 payback, meses. gente. Comprou a tecnologia, o Eternia Code, soube trabalhar, soube se diferenciar, entregou resultado e um payback de 6 meses. Aí veio forte, eu acho que você deve lembrar dessa época, que eu trabalhei muito com pós-operatório de lipo de papada. Nossa, eu Que foi lembro. boom. Eu peguei Foi uma boom. clínica muito grande, e aí um dentista indica pro outro, dá muita intercorrência. E aí, se não fosse Eternia Code, meu bem, não teria igual. Porque assim, quando a gente pega uma lipo de papada pra atender, a gente tá falando de uma área que é muito pequena. E dependendo da radiofrequência que você vai colocar, o manípulo não vai te ajudar a fazer os cantinhos. E assim, os cordões que a gente tem de fibrose, eles são um em cima do outro. Por quê? Porque a lipo de papada, essa é uma lipo que eu falo que ela é muito invasiva. É mais do que uma lipo corporal. Porque o espaço é muito pequeno para a cânula repassar. E aí, a Eternia Code, ela tem o manípulo exato que eu preciso. E aí, eu vou falar de uma outra coisa. Ela é muito multifuncional. O manípulo que atende radiofrequência, ele também atende criofrequência.
Cara, ela é tão multifuncional que, assim, ela nunca ficou parada. Então, eu atendo corporal, facial, eu reabilito com esse tipo de equipamento. Olha só, gente. E aí você vai fazendo plano de atendimento, vai oferecendo, as pessoas vão conhecendo. E cada hora você vai colocando um tipo de protocolo na clínica e isso vende. Ponto, é resultado. Só que eu vi a necessidade de rejuvenescimento. Então as pessoas queriam uma pele muito boa. Como eu já atendia com radiofrequência no facial, já dava um resultado dele associado a microagulhamento e tal. Na época não tinha um equipamento que já não tinha microagulhamento fracionado, né? Robótico. Sim. Então, você vai associando um ao outro. E aí eu vi a necessidade quando saiu o laser de túlium. Aí foi o boom, né? Todo mundo tem que ter laser de túlium. Quem não tem, tá fora do mercado. Tá. É a era do laser, não tem jeito. É a era da alta era tecnologia, né? Sim. Essa é a real. E aí, se você não se atualiza, infelizmente, você fica pra trás. E aí, vamos falar de ganhar dinheiro. Por quê? A pessoa, ela se limita e fala assim, eu não vou ganhar dinheiro com tal procedimento. Gente, aluga um equipamento. Eu não tenho 300 mil para comprar um equipamento. Não tem problema, você não precisa ter. Hoje a gente tem a facilidade de alugar um Pison. Baratíssimo o aluguel. Com um atendimento, 2, dependendo do que você vai oferecer, porque assim, não se vende laser de túlium, isso serve para pacientes, tá? Pega esse daqui da corte, hein? Se fazem você um laser de túlium sem cuidar da tua pele, estão só roubando seu dinheiro. Essa é a real. É a mais pura realidade. Tem clínica. Hoje mesmo eu vi um stories assim, tá? Vim no caminho. A pessoa hidratou a pele na hora, não fez um preparo antes. Porque assim, se eu tenho um equipamento, o cromóforo principal dele é água, eu preciso hidratar pelo menos essa semana inteira. Minha paciente tem que vir com a pele super hidratada. Eu posso até hidratar antes, que eu prefiro não. Eu prefiro fazer ali um protocolo de higienização e um preparo e já aplicar o meu laser e mandar a paciente para casa com os cuidados de pós. Mas durante essa semana inteira, ela vai vir na minha clínica. Ela veio semana passada, fez uma limpeza de pele, agora a gente recupera tecido, reabilita o tecido e hidrata. Semana inteira eu venho hidratando. Eu venho com várias funções hidratantes. Então, remineralizo a pele, recupero a pele, a microbiota da pele. Então, existe todo um preparo. Isso tudo a gente tá falando daquela estética básica lá do comecinho da sua faculdade. O básico bem feito é o que vai te levar pro perfeito lá na frente. E aí veio o Pison para trazer uma inovação mesmo pro mercado. Aí o Pison é assim, ó. Se você pegou, eu falo que é o time. Se você pegou o time de estudar o que é o preparo da pele, vender um protocolo de laser de túnel, amiga, é muito fácil. É muito fácil. E aí agora o valor da locação, né? A pessoa fala assim, mas eu vou cobrar, vamos supor que a locação é R$ 1.500. Nossa, para eu fazer uma locação desse equipamento, eu vou ter que vender um tratamento por R$750. Você pode vender por menos. O tratamento do laser. Mas você vai incluir uma limpeza de pele, você vai agregar valor, tá? Então eu posso vender a R$1.000 um tratamento. Um paciente praticamente já paga o meu aluguel. O segundo já vem com o meu primeiro lucro, tá? Então, eu vou vender limpeza de pele, reestruturação cutânea. Lá a gente chama de gerenciamento facial estético. Legal. Então, na clínica a gente colocou o gerenciamento. É a limpeza de pele mais 3 tratamentos. E aí ela vem com laser. Pele linda, recuperada, porque assim, o Pison, o laser de túlium num geral, né? Não é um que vai dar resultado. A gente precisa de resultado de 2, 3 para ter aquela pele perfeita. Mas para ter um resultado fantástico no primeiro, eu tenho que ter um gerenciamento. Com certeza. E aí você perdeu de vender porque bloqueou aqui na mente que um tratamento é R$750 e não vai vender. Eu vendi a 1.000, gerenciamento facial, o laser. Minha cliente comprou, mês que vem ela tá aqui de novo porque ela quer fazer. E ela vai trazer mais uma amiga, vai trazer o marido, vai trazer mais alguém, porque de fato a pele dela melhorou. Você vai aumentar a performance do resultado, você vai aumentar a performance financeira da tua clínica, porque você tem um retorno, um ticket médio maior. E com isso você tem saúde financeira e saúde de E aí a gente tá falando de quem loca, tá? É. Imagina quem compra. Quantos atendimentos você faz? Porque assim, na locação eu tô limitada a um dia, 12 horas de locação. Mas se eu tenho equipamento,
Hoje, eu falo pelo financiamento da Medical Sun, que é o mais fantástico do mercado. Não tem igual. Não tem outro tipo de financiamento que eu conheça no mercado estético que trabalha igual a Medical Sun. Então, assim, é o melhor tipo de financiamento que tem e o que mais aprova no Brasil. Por isso que a Medical Sun é campeã de vendas. Vocês verem lá, meta batida, que é fácil de aprovar. É porque a gente conhece a tecnologia que a gente tem. E aí, isso faz com que vocês façam o mercado crescer. Por quê? Porque é tanta exigência da pequena empreendedora para fazer um financiamento, que é claro que ela vai desistir. E aí, quando a pessoa financia um equipamento, ela fala assim, voltei com uma bíblia, né? Um carnê. Só que, em menos de uma semana, ela faz esse valor da parcela. Faz o dobro lá. Você tem um payback muito rápido. E a Medical Sun, ela só tem essa possibilidade de financiamento, né? Essa liberação de crédito, porque ela acredita muito no que vende. Então, a gente sabe que a gente entende a realidade da pessoa, mas a gente sabe que se ela tiver uma boa tecnologia, junto com todo o nosso ecossistema, que entrega não só a tecnologia, mas educação, que vai ensinar aquela pessoa a ter performance com a tecnologia e também traz profissionais como Letícia Mariani que vão ensinar essa rentabilização dentro da realidade, é óbvio, né, que a tecnologia vai se pagar, que o profissional vai ter qualidade para adquirir outras tecnologias e para prosperar no teu negócio. Olha só, quando a gente entrou com a Eternia Code na clínica, era final de ano. Dezembrão mesmo. Se eu não me engano, chegou perto do meu aniversário. 7, 10 de dezembro. E eu não fecho a clínica em dezembro. Eu só não trabalho na véspera de Natal e Natal. Depois eu já reabro. Por quê? Porque o meu público é o forte do detox. E como eu recebo muito pós-operatório e muita intercorrência, então até amigas profissionais que falam, Lê, executei da melhor forma, amiga. Você me conhece, sabe o meu trabalho, assim, pessoas de nome hoje no mercado. Mas eu não sei o que tá acontecendo. Você dá um socorro aqui? Dou. Parece que eu vou lá, ponho a mão, melhorou, né? Mas não é porque cada um tem uma visão. Então, você tá tratando tanto de uma forma que eu tô vendo uma outra coisa. Por isso que a gente tem que ter... Não existe rivalidade dentro do mercado estético. Esses dias participei de uma live com uma empresa de dermo e eu falei, gente, aqui dentro da clínica tem médico. Hoje eu tenho médico, hoje eu tenho fisioterapeuta, hoje eu tenho biomédica e tenho 3 esteticistas num conjunto. Porque quando uma não resolve uma coisa, vem cá. Que eu não tô conseguindo, hoje eu não tô bem. É a soma de expertises, né? Quando você junta com outros profissionais, quando você junta forças, você ganha muito mais do que você ficar concentrando energia, porque assim, ninguém é nada sozinho. Então, a pessoa achar que vai iniciar a clínica de estética, vai ficar milionária, porque ela visa isso, né? E ainda mais no nosso meio, a gente sabe que o empoderamento feminino é muito grande. Hoje nós temos muitos homens dentro da estética, temos os médicos que estão caminhando conosco, quem diria que a gente fosse caminhar lado a lado de muito médicos, bom, né? Muito Hoje bom. Eu fico assim, meu Deus, eu dei uma mentoria esses dias para uma clínica de pós-operatório, uma clínica médica, né? Falando sobre pós-operatório. E só tinha médico. As enfermeiras deles não estavam lá. Elas vieram depois para fazer um outro treinamento. Que responsabilidade. É muito legal. Quando que a gente imaginou isso? Era impossível, improvável. E uma das tecnologias que eu levei foi a Eternia Code para me acompanhar lá. Só que a Eternia Code foi só a porta de entrada para alta tecnologia. Porque, de fato, a gente usa muito esse recurso, mas acabou a lipo, acabou a abdominoplastia, a paciente, ela quer, agora vai cuidar da face. E aí, por isso que o Pison tem que estar muito aliado a mim. E aí, eu vou falar da cicatriz. Por quê? Porque a gente trabalhava muito cicatrização, eu trabalhei sempre com dermo. Mas ele não é o principal, eu preciso de uma tecnologia. Que tem paciente que tá assim, com a cicatriz mínima, mas ela cismou que a cicatriz tá com queloide, tá? E quando o paciente cisma, não adianta. Não adianta. Então, o Pison, ele dá um resultado tão fantástico na cicatrização que, de verdade, fazia tempos, eu sempre trabalhei com luz pulsada para cicatrização, mas nunca foi o mesmo resultado, até porque podia gerar bolhas e tudo mais. E aí eu acho que o laser de Thulium veio fazer um diferencial para quem trabalha com estética, não só para quem vende o Baby Glow, mas para quem vende estética, para quem sabe trabalhar um equipamento 360. Porque assim, vender o equipamento por uma tecnologia, não dá. Então, quando você compra um equipamento hoje, você tem que ouvir todas as funções. Por isso que os treinamentos são muito importantes. Eu gosto de participar de tudo. Toda vez que tem alguma coisa na medicação, eu já falo, Juliano, Quero não me tá deixa junto. de fora.
Aí ele dá risada. Aí ele, mas guria! Aí eu, não, eu quero estar, eu quero participar. Porque eu quero conhecer melhor. Tem coisas que não me compete. Como o último lançamento que eu estive presente no final do ano. Eu só vou confundir o nome agora. Ptolomeu é a... É a radiofrequência microagulhada Não. robótica. A câmera, que tem todo o sistema para você fazer a harmonização pré. Ah, o Excalibur. Excalibur. Isso, É tão chique esse nome, né? o Excalibur é maravilhoso. E Ele aí- faz um mapeamento digital da face. Ele não é para minha competência, porque eu não tô trabalhando com injetáveis no facial, nem no corporal, né? Mas eu achei tão fantástico, ele não é para o meu uso necessariamente, mas a gente sabe que dá para trabalhar algumas funções estéticas, Sim, inclusive se você nessa trabalhar questão de com gerenciamento, Pison e clareamento quiser, da pele, e se você exatamente. quiser trabalhar a textura, né, dos poros, a revitalização que essa pele vai ter, você consegue fazer esse mapeamento com o Excalibur. E aí eu fiquei olhando pro equipamento e falando assim, meu Deus, a gente chegou na estética do futuro. Vocês saíram na frente, claro, né? Como sempre. Sempre. Mas a gente chegou na estética do futuro porque, exemplo, eu fui fazer harmonização facial pouco tempo atrás e eu fiquei olhando o formato que o meu médico é meio arcaico ainda. Eu falo assim, ó, você tá precisando ir pra um congressinho de estética. Porque ele falou assim, ó, sua boca vai ficar mais ou menos assim. E eu sempre ponho um pouquinho de preenchedor, bem pouquinho, sempre foi. Porque eu já tenho um lábio grande e tal. Ele, não, dessa vez você vai colocar maior, porque teu rosto combina com maior. Mas eu cismava que não, tem que ser sutil dessa vez. Porque eu tô acostumada tanto com a naturalidade da estética, que eu falava, não, o sutil pra mim é bom. Mas nem sempre o sutil pra pessoa é bom. E de fato ficou muito bom. Só que ele não tinha tecnologia pra me mostrar. Ele não tinha Excalibur pra me mostrar como é que ia ficar. Então eu fiquei muito tensa. Aí eu fiquei pensando, porque isso, eu nem tenho esse pensamento com os pacientes. Você vê como que é, né? Eu fiquei pensando, se ele estivesse aqui agora, ele ia colocar, eu ia ver, e ia falar se ia ficar bom ou não. Graças a Deus, deu tudo certo. Ele é muito Você bom na harmonização, confiou e confiei, deu certo. fui e deu certo. Mas quantas pessoas não ficam com o mesmo sentimento que eu fiquei, sabe? Sim, De insegurança, de não fazer. E aí perde a venda, Com certeza. porque a pessoa tá insegura. E a IA, inclusive, né? Então, esse mapeamento digital que a gente faz com o Excalibur, a gente já tem dados de que um mapeamento digital, no momento em que você está traçando um protocolo, ele aumenta 80% o poder de conversão da venda. E fora isso, ele vai aumentar o teu ticket médio, porque você pode associar outras coisas e mostrar para a pessoa o que essa associação vai gerar. E aí, de repente, se ela estava em dúvida de adquirir um único tratamento, ela vai perceber que ela fazendo o combo, que ela fazendo, então, esse protocolo diferenciado, um resultado muito melhor. Então, ela investe mais nisso. E sabe uma outra coisa que a gente tava falando aqui agora eu vou para 1000 assuntos, hein? Eu sou a melhor pessoa para vocês trazerem para podcast. Não vai terminar, hein? Parte 2. Rentabilidade de equipamento, né? A pessoa se prende muito a atendimento. Na real, nós somos eternos professores, tá? Por quê? Porque quando você explica para o seu paciente qual é o procedimento, você já tá dando aula. Hoje, se você pega um equipamento... A gente tá falando de pessoas que querem ficar milionária, tá? Que é o foco hoje. Porque você senta numa roda de esteticistas hoje, ela fala assim, mas pra ficar milionária, como é que faz? Né? Elas são assim, elas estão abusadas. A pergunta é... É como? Trabalhando muito, né? Mas assim, se você quer o segredo pra trabalhar e ganhar dinheiro, né? Eu nem vou falar de ficar milionária, porque isso aí fica. Trabalha que fica. Sim. É fato. Hoje, com alta tecnologia, só não fica quem não quer. Sim. Quem não quer. Eu conheço profissionais que trabalham em bairros dentro da periferia, em bairros próximos e assim, atende muito. Atende muito, porque hoje a estética é acessível para todos. E todo mundo faz questão de se cuidar. Já não é mais aquela coisa que a pessoa falava assim, se sobrar dinheiro eu vou fazer uma sessão de estética. Não. Hoje já está incluso lá no orçamento, na previsão orçamentária mensal. É o primeiro dinheiro da mulher. Ó, vou te falar uma coisa. Tem paciente minha que fala assim, esse mês eu economizei na compra de tal coisa. Elas são viciadas em mulher, né? Nós somos, elas não, nós.
Bolsas, sapatos, Ah, roupas. fale por você. Eu não tenho esse vício, eu sou uma pessoa extremamente clean. Não ligo pra bolsa, pra sapato, nada Sim, disso. sim. E aí, elas falam, não, esse mês eu não vou comprar bolsa X, porque meu propósito é cumprir com minha pele. E assim, é o primeiro dinheiro, eu falo que é o dízimo delas, né? O primeiro dinheiro é da estética. Não pode ficar de fora do orçamento. Na pandemia eu vivenciei isso. Dentro da pandemia, aliás, saindo da pandemia, a gente voltou a atender e os meus pacientes falavam, eu ia morrer. Eu senti que eu ia morrer com esse negócio dessa doença. Só que eu não posso ficar sem minha estética. Esse aqui eu não posso deixar de fazer. Porque pelo menos se eu vivi... As pessoas estavam num desespero nessa época, né? E era muito intenso os assuntos. E os pacientes falavam, o meu dinheirinho da estética tá reservado. Porque assim, se há um momento que é meu, de verdade, é quando eu deito na maca. E é mesmo. Ninguém pede, ninguém atende telefone. Dificilmente eu tenho um paciente que pega no celular. Principalmente por conta das tecnologias, a gente não deixa mexer no celular no momento. Mas as pessoas fazem questão de ter essa prioridade. Agora eu vou falar uma outra coisa lá. Que, assim, tem sido sensacional na vida das profissionais. Eu trabalho muito com essa questão de profissionais virem me procurar para mentoria. Tô com muita dificuldade financeira. E como sabem que eu fui um case de sucesso, que eu vim sem recurso nenhum e conquistei muitas coisas, elas me procuram. Porque é muito da identidade delas. Elas se identificam com isso. Pô, eu sou da mesma realidade. Então, dificilmente, eu não vou chamar a atenção de quem nasceu num berço de ouro. Não vou. Eu sei que eu não vou. E tá tudo bem. Eu vou chamar a atenção daquela aluna do curso de estética. Eu vou falar o nome de escola, tá? Lá da Cantídio Sampaio, lá do 24 de maio. Porque ela é da mesma realidade que eu. Lá do Tec X de Guarulhos. Da Escola Técnica. Do Senac. Do Senai. Essas eu vou chamar a atenção. Por quê? Eu não fiz curso técnico, eu fiz tecnólogo, eu fiz a faculdade. Mas eu sou da realidade delas. Eu sou de pegar o primeiro ônibus lá no Jardim Califórnia, 5 horas da manhã, já lotado, já tinha fila. Pra pegar em pé e 3 horas de Dutra, dormindo, acordando, sair de Sakamoto. Olha só. O trânsito era intenso. E hoje, quando elas me procuram pra uma mentoria, a primeira coisa que eu falo é, você tem intenção de dar curso, aula, alguma coisa do tipo? Ah, sempre quer, né? Você tem um equipamento bom aqui dentro da sua clínica, tá se limitando só no atendimento? Por que você não monta uma mentoria? Ai, mas eu não me sinto tão capaz. Vamos lá, me dá uma explicação do seu equipamento. Você sabe dar aula? Sei. Fala do seu equipamento. Aí ela fala de potência, da fluência, disparo. Ela sabe dominar o equipamento como ninguém. Só que ela tá se limitando porque a Lá Dantas é uma grande profissional, a Letícia é uma grande profissional, só porque tá ali no meio dos grandes profissionais, tá? O nome, tá a foto ali na maioria dos congressos. Por que que a Maria Júlia não pode? Por que que a Fernanda não pode? Por quê? Porque ela tá dentro do bairro, na comunidade? Ela pode. Inclusive, hoje eu tenho alunas que são professoras, como eu tenho alunas que são palestrantes. Como hoje consigo dar oportunidade para elas dentro do stand. Chamo para palestrar comigo, isso já aconteceu na Medical Sanda, eu chamar a profissional para participar da minha palestra, falar, ó, posso levar uma profissional comigo? Que legal. Que domina tão bem o equipamento quanto eu? E aí elas se descobrem. Então, assim, quando você compra um equipamento, você tem que pensar, ou aluga, você tem que olhar de todas as formas. Quais os ganhos que eu tenho com esse equipamento? Fora o reconhecimento profissional, porque o seu cliente final, ele ama você. Ele não faz só porque a tecnologia é boa. Ele faz porque ele gosta de você. Ele gosta de estar com você, da sua presença. A maca é o divã. A gente já sabe disso. Ali a gente sabe da vida da pessoa, como ela tá, se ela tá bem, se ela tá mal, se ela não tá. Então isso é muito... A gente se torna a pessoa mais íntima. Apesar de a gente não poder, né, ser tão íntimo do paciente, mas eu acredito que a gente conhece mais os nossos pacientes do que os próprios parentes. Porque tem dia que ela não quer falar com ninguém, mas ela deitou ali, ela vai falar, ai, hoje eu não tô bem. E ela confia muito. Então, se ela confia porque você explicou e já deu uma aula para ela, por que você se sente incapaz de não dar uma aula? É ampliar teu portfólio, Exatamente. né? É isso, é isso. Não tem como, gente. Quando a gente fala de aquisição de tecnologia, a gente tá falando de prosperidade. Exatamente. Só que não adianta você ter uma Ferrari se você não souber
pilotá-la. Eu já ouvi essa frase. Não é muito bom? Não é muito bom? A mesma coisa com as tecnologias. E aí, uma ressalva, né? A gente fala muito do laser de Thulium, que é o Pison. Mas quando você compra o Pison, vai o laser de Thulium e o de Erbium Glass junto. Então, Isso mesmo. o teu ticket médio, que seria ele vai ser o dobro, porque você já está trabalhando dois comprimentos de onda em uma única tecnologia. Isso traz uma alta performance para o resultado da pele do seu cliente e para a tua rentabilidade clínica surreal. E a segurança, porque assim, existem outros equipamentos no mercado. Mas aí você tem que ter o outro equipamento, um resfriador. E o fantástico do Pison, eu nunca liguei um resfriador na minha vida. Eu nem sei como é que funciona. Eu só vejo. Ele é muito confortável. Ele é muito confortável. Então, assim, é uma tecnologia que você trabalha com segurança. Eu sei que gerar intercorrência só se eu for muito incompetente. Desculpa falar, mas é porque a gente tem que trabalhar dentro do parâmetro de segurança. Você teve um treinamento, você desobedeceu ele, o não profissional é você, não é o equipamento. Equipamento não gera intercorrência. O que gera intercorrência é o profissional. É, o fator humano, né? Que aí ultrapassou limites. Como eu falo do endolaser. Quando foi o boom do endolaser, que o pessoal que tinha feito lipo de papada queria fazer o endolaser para tratar logo o pós-tardio. E aí eu ficava assim, mas dá muita intercorrência. Nunca vi da intercorrência. O que dá intercorrência é profissional, porque bem executado, não tem intercorrência nenhuma. É muito lindo, por sinal, o resultado. Eu acho que se você lapidar o pós de uma cirurgia plástica com um aparelho de endolaser, que isso? A gente tá falando de várias funções. Outro perfeito, equipamento, né? que tem várias funções. É o nosso Liftendo também, que vem com 2 comprimentos de onda. E é isso que é consegue interessante. Os equipamentos da Medical Sun, eu falo assim, o mercado pode até lançar, mas a Medical Sun tem o cuidado de estudar. E eu vejo vocês viajando para trazer tecnologia, porque assim, o Brasil é pioneiro em lançar equipamentos com alta performance. Por quê? Porque a Medical Sun, ela tem o cuidado de pegar um equipamento, como o Liftendo, e trazer, como as empresas fizeram aí, com um comprimento de onda, ele fez com 2. Porque aí você vai atender... É o que eu falo, é o 360, é olhar de fora. Já que eu vou lançar o equipamento... completo. Melhorado. Completo, com todas as funções. Porque você não vai refazer, não vai relançar. Você atualiza hoje o equipamento através do aplicativo. Então, assim, eu consigo levar o meu equipamento e atualizar ele do que ficar trocando equipamento. Pison é a mesma coisa, é um laser de Thulium com 2 comprimentos de onda. Então ele não tem só ele não vai atender só Thulium, Erbium. Então aí a gente vem falando de gerenciamento de pele, que é aquilo que eu já preparei antes com o dermocosmético, porque assim, lembrando que quem atende hoje tecnologia alta gama, não pode esquecer que você precisa do dermocosmético no pós. Não pode esquecer, precisa. Certeza. E aí você integra isso no antes, durante e no depois, é fato que sua paciente vai voltar. Porque, poxa, ela cuidou da minha pele, eu tenho os produtos, tá tudo certinho, e ela volta. Então, quando você tem o cuidado de Erbium e Thulium, aí a gente vai falar de manchas no geral, né? Hiperpigmentação. Eu cuido e rejuvenesço a pele. Eu não só hidrato, como eu trago aquele efeito glow mesmo de pele. E é aquela pele de mulher rica, sem maquiagem. Eu, desde que faço Pison, e aí é um testemunho meu, tá? Eu sempre tive muita acne nessa região, muita mesma. Então eu sempre cobri muito com maquiagem. Hoje eu já não tenho essa preocupação. Na real, no meu dia a dia, eu não uso mais maquiagem. Então eu cuidei tanto da pele para hoje ficar livre. Aí quando eu tenho um evento, alguma coisa assim, como hoje tão importante, né? Aí eu acabei maquiando. Mas eu não maquio mais no meu dia a dia. Que coisa boa. Não maquio mais. E o Pison é um efeito fantástico. Assim como esse podcast aqui. Fantástico. Foi fantástico com Letícia Mariani. Gente, quero o podcast número 2, número 3, número 4 com essa mulher, porque é muito conhecimento. Eu amei estar aqui com você. Eu quero que você venha mais vezes aqui. A Medical Sun é muito feliz em ter essa parceria junto contigo. Então, as portas estão sempre abertas para todas as suas ideias, para a gente somar e para a gente crescer junto, tá? E você aí de casa, gostou? Então, aproveita, faz aquela lição de casa que a gente sempre Deixa fala. eu te interromper e Claro. fazer meu jabá, né, gente?
Eu tenho uma linha de dermocosméticos ozonizada. Olha só. E aí eu vou falar que é aquela que eu falei que nasceu lá dentro da faculdade. Eu recriei ela. Por que eu recriei? Porque na faculdade era um trabalho da faculdade, era uma coisa simples, sem recurso, e eu não tinha conhecimento nenhum. Eu recebi a oportunidade o ano passado para assinar uma linha de dermocosmético com a Cosmobelly. E aí agora, no Estética em São Paulo, nós vamos lançar... Será que já pode falar? Esse podcast vem depois, né? Vê depois. Eu posso falar. Ó, segredo, hein? Você não revela pra ninguém. Segredo. Nós lançaremos o sabonete. E toda a linha é de reparação. Então, para você que trata aí na sua clínica, já trata intercorrências ou não trata ainda, é um kit-chave para você ter para reparar tecido, que serve para pacientes paliativos, oncológicos, para psoríase, para dermatite, para rosácea, para descamações, para pós-laser de túlio. Inclusive, dentro do Pison, quando a gente vende o gerenciamento na clínica, eu dou, na verdade, eu já dentro tá calculado. do custo, a água dermatológica que ela vai espirrar ali no pós. Por que eu não coloquei água termal? Porque a água termal é rica em minérios. Então ela vai ter aquele salzinho, ela vai ter aquele ardorzinho. A água dermatológica ela não arde porque é uma água ozonizada, estabilizada, contém niacinamida, que vai fazer ali, vai ajudar a fechar os poros, controlar a oleosidade. E aí tem o meu sérum, que também tem a mesma função, só que é em sérum. Que legal. Então nós temos máscara, o óleo ozonizado, que é ótimo para feridas, principalmente no Pison também, depois de fazer o Pison em cicatriz, a gente aplica o óleo. Ou se eu tenho intercorrência, tenho até necrose, posso aplicar o óleo. Tem a máscara, o óleo, o sérum, a água dermatológica e agora vem o sabonete. Eu quero essa linha, já separa uma pra mim, já por vou favor, deixar o seu hein? kit separado. Gente, esse foi o nosso podcast com Letícia Mariani. Eu amei e sei que você também amou. Foi chuva de conhecimento. A gente sabe, nossos convidados nunca decepcionam. E quem será o nosso próximo convidado do Medical Business Cast? Quer saber? Então acompanhe as nossas redes sociais, não perde por nada o próximo episódio, porque vai ter uma pessoa extraordinária, assim como a Letícia. Até lá. Obrigada.